Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Nilceli, estou com vocês mais um dia vencendo a depressão. Então, gente, hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. Uns meses atrás, uns 3 meses atrás, uma pastora da minha igreja, ela tava infartando, sabe? Mas assim, ela, né, como ela mesma falou, ela é bem tolerante à dor, então ela sentiu uma dor, depois passou uns dias, ela sentiu novamente. E enfim, ela acabou, né, indo pro UPA. E lá no UPA disseram que ela estava infartando. E depois ela veio contar um testemunho pra gente de coisas que aconteceram lá. E também depois de orações, né? Que lá no mesmo dia, né, não sei em quanto tempo, algumas horas, ela tava infartando, de repente ela já fez o exame novamente e não tava mais. E assim, como eu sou sou não, né, estou sendo uma boa esponjinha, fiquei preocupada com isso. E aí, esses dias aí, eu comecei a sentir, né, uma dor na mama, uma dor assim no peito, não chegava a ser nenhuma dor, né? Mas um desconforto e aquilo assim vinha pra axila. E aí tá. Às vezes ia pra trás, né? Nas costas. E eu, muito linda, né? Muito tudo. Acabei que fiquei com isso na cabeça. Mas tá, de boa, porque eu já senti isso antes. Era um sintoma, inclusive, da minha TPM. Mas, beleza. Só que dessa vez estava só de um lado, né? Só do lado esquerdo. Aí o que aconteceu? Ontem, durante o culto, aquela vozinha veio assim na minha cabeça. Pergunta pra pastora quais os sintomas que ela teve quando ela estava infartando. Aí, né, lá vai eu. Terminou o culto, não vi a hora de acabar o culto. Lá vai eu e pergunto pra ela. E ela me disse, ela contou, né, os sintomas. Na verdade, sim, tinha 2 sintomas do que ela passou, sabe? Não foi nada assim, não tava sentindo nada, graças a Deus não era nada de parecido, né, com o que ela passou. Aí, ela disse assim, mas vai no UPA, que lá eles fazem o eletro, você descarta, né, algo do coração, e depois vai no posto, pede um exame de mama, uma mamografia. E tá. Aquilo assim, tipo. Não que ela falou pra ir no UPA, mas os sintomas. Os dois sintomas que era parecido, não era nem igual. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí a ansiedade já começou. A ansiedade já começou a bater, já começou a dar né? Aquelas coisas que a gente sabe, meio que desespero. Mas enfim, tentei controlar ao máximo, né? Tipo, não, pensamento positivo. Meu esposo, né, já falando pra mim, amor, não pegue as coisas dos outros, os sintomas que um sente é diferente do outro. É difícil porque ele já passou por isso. Então ele falou bem assim, é difícil porque eu já peguei coisa dos outros e sofri muito com isso. Então, ele, né, me falando essas coisas assim, mas, gente, é algo que não, parece que você não consegue raciocinar, você não consegue controlar. E foi desse jeito. Fui pro UPA, cheguei lá, na triagem, pelo que eu percebi, assim, não fui passado por emergência, nada. Consultei com a médica descartou totalmente algo relacionado ao coração, porque ela viu os batimentos cardíacos, né, ali na triagem que a gente faz, tudo.
minha pressão boa, minha saturação boa também, então não tinha nada a ver com o pulmão. Ela perguntou se eu fazia, né, algum tipo de esforço físico com o braço ou algum movimento repetitivo, né? Eu falei que não, porque atualmente não tô trabalhando, né, infelizmente, devido à depressão eu ainda não consigo trabalhar. Mas aí ela fez algumas perguntas assim e falou, né, que poderia ser o quê? A minha coluna. Pode ser que tô dormindo de mau jeito, pode ser a coluna. Pediu para eu fazer uma mamografia, apesar de eu não saber que na minha família teve algum caso de alguém que já teve, né, algo assim. Então, gente, aí beleza. Saí de lá, né, feliz, porque descartei as hipóteses. Pra vocês terem uma ideia, na hora que eu fui pegar o medicamento, porque aí tem uma salinha que você entra pra pegar medicamento, de um lado é medicamento, do outro lado é... Aí como é o nome do exame de coração lá? Esqueci, acabei de falar, mas eu esqueci. E do outro lado é essa salinha. Tinha um monte de gente aguardando pra fazer esse exame do coração, esse eletro. E imagine, eu que fui lá pensando que, ai, poxa vida, né? Poderia ser algo assim. Graças a Deus não era. E outras pessoas que talvez foram, né? Sei lá. Estavam lá pra fazer o exame pra confirmar, sei lá. Aí peguei remédio pra dor. Ela me receitou remédio pra dor. E hoje eu não senti dor nenhuma, mesmo sem tomar remédio. E o que aconteceu de pior? Gente, hoje quando eu acordei, eu tava me sentindo assim, tipo, derrotada. Sabe aquela sensação de tipo, a ansiedade me pegou de novo? Esse pensamento, esse negócio me pegou de novo, que eu acreditei. Aí eu me senti tão mal, fiquei tão triste, porque se sente que é fraca. Eu fiquei me sentindo fraca, me sentindo culpada, sabe? Por sentir medo. Aí, lógico, né? Conversei com meu esposo, falei pra ele que não tá bem. Conversei também com a minha amiga. Daí ela falou bem assim, mas você não tem que se sentir culpada. É uma coisa que você não consegue controlar no momento, né? Creio que vai melhorar. Mas é algo que eu não consegui controlar. E enfim, gente, é isso. É uma experiência, né, diferente. São lutas diárias, porque cada dia parece algo novo, né? É um sintoma diferente. E aí você já fica preocupado. Mas em nome de Jesus tudo isso vai passar, eu creio nisso. E é isso. Só queria contar pra vocês essa história triste. Mentira, é uma experiência e eu creio que não vou mais cair nesse golpe, né? Eu até pensei, falei, gente, como eu caí nisso? Porque eu já fazia dias que eu tava sentindo. E aí ontem deu aquele negócio, pergunta, e daí já parece que, né? Parece que era ontem. E ontem eu nem tinha sentido a dor direito, tipo, não é nenhuma dor, era só um desconforto mesmo. Eu nem tava sentindo naquele momento. Porque é algo assim que eu sentia uma vez, aí de tarde começava a entardecer. Ah, ela falou também que podia ser referente ao estresse, à ansiedade. Mas é isso, gente. Então, a dica que eu tenho para deixar para vocês é: infelizmente, pode acontecer. São coisas que não é a gente que controla.
não digo em relação às outras coisas ali, eu falo em relação à ansiedade mesmo, essa preocupação que não é verdadeira, essa preocupação que não existe, né? Tem a preocupação que é real, mas tem essa preocupação que não é real. Eu até aprendi uma vez com uma psicóloga e num livro também, que eu até vou trazer para vocês. Mas que era pra gente pensar, isso é real? Quando viesse esses pensamentos, né? Isso é real? Até que ponto isso é real? Eram três pensamentos que a gente tinha que ter. Mas aí eu acabei deixando. Mas eu vou trazer para vocês porque eu vou voltar a ler esse livro e ele é bem interessante. Aí eu indico para quem quiser. Vencendo o mal do século, que é a ansiedade. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude, né, vocês eu não falo assim em relação à ansiedade, porque realmente é um sentimento que vem, mas a pensar que aquilo não é verdade. Pensar que aquilo ali é uma coisa que a cabeça tá martelando e tá fazendo um mal pra gente, porque é horrível. Graças a Deus que ali no UPA ficou minha filha e meu filho junto. Aí meu filho faz as palhaçadas dele, ele tem 8 anos, gente, mas ele é um sarro. Aí ele faz as palhaçadas dele, daí quando ele junto com a irmã dele, então, acabou. Porque daí ele zoa ela briga com ele, e aí já viu. Aí acaba que ali em volta, né, a gente fica um clima mais diferente, assim. Mas eu acredito que se eu estivesse lá sozinha, talvez tinha aumentado, talvez tivesse tido uma crise, talvez eu não tivesse aguentado esperar o tempo que eu fiquei lá esperando, porque daí ia ficar só pensando naquilo. Mas é isso, pessoal. Espero ajudar um pouco, ou muito, não sei, mas tentar pensar que esses pensamentos não são reais, tá? Vai vir, talvez venha, talvez não venha, mas se vir, tentar pensar que isso não é real, isso não. Tentar procurar, assim, os pontos como posso dizer, os prós e os contras, né? Será que isso realmente, isso já aconteceu comigo outra vez? Já. Isso pode ser tal coisa? Não, entendeu? Pensar coisas assim, pra evitar passar o que eu passei. Sério, gente, eu me senti envergonhada. Mas já falei demais. Então é isso, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero, em nome de Jesus, que sejamos curados, que isso amenize. Tem pessoas que falam que não tem cura, mas eu creio que tem cura sim. É um transtorno e talvez com medicamento, talvez com chá, talvez naturalmente, talvez você aprender a lidar, mas isso vai melhorar em nome de Jesus, eu creio. Então, beijão pra vocês e até!